Governo tem um novo Ministério e um Ministro da Reforma do Estado. A decisão de Montenegro, que prometeu declarar guerra à burocracia, é uma das novidades do Primeiro-Ministro e tem suscitado diversas reações. O tema está esta semana em análise no episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, que arranca dentro de instantes comigo, Paula Santos, e com o cronista do Expresso. Fui deputado da oposição, fui jornalista e primeiro-ministro. Fundei um jornal e a primeira televisão privada em Portugal. E para contar as minhas memórias, voltei a inovar. Memórias de Francisco Pinto Balsemão, um podcast inovador baseado no livro homónimo, narrado por voz em inteligência artificial. Disponível em expresso.pt e nas plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Seja bem-vindo, Miguel. Também, Paula. Igualmente. Falemos então da reforma do Estado. Seguindo a linha de pensamento do seu artigo desta semana no Expresso, perante a existência de um Estado que se pode chamar de falhado, será preciso fazer alguma coisa. Mas, em primeiro lugar, convém perceber o que é que se entende por reforma do Estado desta vez. E o Miguel ainda não se considera esclarecido. Não me considero completamente porque daquilo que Montenegro disse, acabar com a burocracia, etc., parece que ele chama a reforma do Estado a reforma de funcionamento da administração pública. E essa é necessária, é urgente, é bem-vinda, mas não é uma verdadeira reforma do Estado. Uma reforma do Estado não é só pôr a administração pública a funcionar como deve ser, pelo menos melhor do que está atualmente, mas também reformar o sentido das políticas públicas, das políticas do Estado. Saber onde é que o Estado vai concentrar o grosso dos seus esforços financeiros e não só, partindo do princípio que, como não pode ir a tudo, tem que fazer escolhas. E é isso que o ponto principal para mim. Para haver uma verdadeira reforma do Estado é preciso haver escolhas. E quando se escolhe, não se escolhe entre uma coisa boa e uma coisa má e larga-se a má. Não, é escolher entre dois objetivos e ficar só com um. E esse esclarecimento, do seu ponto de vista, ainda não está feito, ou seja, é preciso definir aqui um rumo que ainda não está traçado, ou pelo menos não está publicamente identificado. Exatamente. É preciso dizer se aquilo que se quer é apenas reformar a burocracia estatal ou se quer ir mais além. Aquilo que a mim me faz alguma confusão, eu já disse isso a semana passada, é que haja um Ministério da Reforma do Estado antes de discutir o que é que se vai reformar, não é? Porque parece-me o carro à frente dos bois. Primeiro que tudo, devia ter havido um debate prévio, que não houve na campanha eleitoral nem nunca, para tentar esclarecer as pessoas qual era o caderno de encargos para reformar o Estado. Agora, partindo-se da criação do Ministério da Reforma do Estado, sem mais, estamos abertos a tudo. Quer dizer, cada um pode dar o seu contributo, que é o que eu faço no meu texto, afinal de contas. Já não é a primeira vez, era o que eu dizia há pouco, que se ouve falar de mudanças, de reformas estruturais, reformas administrativas, mas sem que tenha havido sinais de alterações a longo prazo. Devemos acreditar, Miguel, que desta vez com Gonçalo Matias vai ser diferente? Eu acho que não tem tanto que ver com a pessoa, que com certeza é uma boa escolha, tem que ver com a atitude do chefe do governo. Em minha opinião, e há muita gente que vai ficar indignada, mas o único primeiro-ministro reformista que tivemos em décadas foi José Sócrates. E, por exemplo, a reforma do financiamento da Segurança Social que ele fez está em vigor, salvou a Segurança Social de falência. A reforma consistiu em apostar em energias alternativas, está a produzir efeitos completamente no funcionamento do país. Portanto, essas duas foram para a frente. Mas é preciso querer mais do que fazer reformas burocráticas. O Sócrates também fez o Simplex, a Loja de Cidadão, a Empresa na Hora, etc. São coisas boas, são bem-vindas, mas como eu digo, não é o essencial. O essencial, em minha opinião, é procurar as razões pelas quais o país não consegue progredir ao nível que a Europa progride. Porque é que países que aderiram à União Europeia muito mais tarde do que nós nos ultrapassaram e nós continuamos a marcar passo na cauda da Europa. É por isso que o Miguel diz no seu texto que este é um desafio particularmente importante para o Primeiro-Ministro, que depois de ter pacificado as relações entre o Governo e as corporações, agora, e vou citá-lo, vai ter que governar, ou seja, vai ter que não basta gerir conflitos, é preciso apresentar medidas concretas, a começar por reformar as políticas. Acha que não existe aqui margem para falhas desta vez? Isso que existe sempre, infelizmente, porque nós já nos habituámos a criar ilusões e depois sair com desilusões. Existe sempre margem para falhar. O mais fácil é falhar.
o caderno de encargos do Luís Montenegro, se ele quiser, de facto, atacar uma verdadeira reforma das políticas públicas, que eu gosto de chamar assim, é muito difícil, é muito duro, e ele deve estar preparado para nada menos do que uma quase guerra civil em termos políticos, porque já se começa a ver, aliás, nos setores do Estado, a resistência àquilo que são reformas que ainda nem se viu. Mas a simples ideia da reforma já pôs setores da administração pública e a extrema-esquerda quase em pé de guerra com o governo. Portanto, isto é um país que não gosta de mudar, gosta de estar no bem bom, e desde que se habituou a estar, o bem bom podia ser financiado por dinheiros europeus, não há nada que nos convence que se pode viver de outra maneira e se tem que viver de outra maneira. E por falar em dinheiros europeus, uma das coisas que se torna evidente na reforma do Estado, eu acho até que foi aí a campainha de alarme que tocou para o Luís Montenegro, é a incapacidade do governo em executar o PRR, porque por déficit da administração, de organização, de gestão e também por outras razões, falta de mão de obra, etc. No seu artigo semanal aponta problemas do país que é urgente acudir, a começar pela desertificação do interior. E eu tomei nota de algumas propostas que avança e que considera que seriam adequadas para fixar e compensar as populações que se querem deslocar para estas regiões menos povoadas. Quer partilhar essas ideias connosco? Paula, uma ideia antiquíssima que eu tenho, que é, eu acho que qualquer empresa que crie, vamos lá dizer, 5 postos de trabalho e que se vá localizar mais de 100 km de Lisboa, Porto e Braga, em minha opinião, devia ter 0 do IRC. 0. E as pessoas que trabalhem lá, ou por conta de outrem, ou por conta própria, deviam ter uma redução de 50% de IRS. Isto teria uma enorme despesa fiscal para o Estado, ou talvez não, se considerarmos que menos de metade das empresas paga IRC. E que nem todas iriam, obviamente, para o interior. Mas isto seria um incentivo brutal, não tenho a mais pequena dúvida. Isto e o restabelecimento de um serviço ferroviário minimamente aceitável conseguiria fixar populações, porque a verdade é esta, nós podemos dizer que há 800 mil casas abandonadas do país, elas estão no interior do país, onde ninguém quer ir para lá. As pessoas não querem ir porque ali não há oportunidades, nem há emprego. E quanto a isso, abóbora, não há nada a fazer. É evidente que quando o Estado foi dos primeiros a fechar serviços públicos e, portanto, a criar desemprego no interior, as pessoas vêm todas para o litoral, vivem nos subúrbios das grandes cidades. Mas também, se olharmos do ponto de vista económico e não apenas financeiro ou contabilístico, nós veremos que o custo de ter megacidades com, por exemplo, 400 mil carros a entrar em Lisboa todos os dias, os custos de energia, os custos, as horas perdidas de trabalho, as infraestruturas que é preciso criar, vem muito mais caro do que o Estado, de facto, incentivar as empresas a irem para o interior, cobrando 0% de IRC. Outra das suas sugestões passa por apostar mais nas crianças e nos jovens, nomeadamente criando creches perto de casa e perto do trabalho e menos, se calhar, dos mais idosos e nos reformados, não é? Paula, nós neste momento temos uma situação absurda. Somos o segundo país, primeiro na Europa com mais baixa taxa de natalidade e o segundo no mundo. E nós não temos creches para as pessoas enfiarem, para os pais porem as crianças. E então o que é que se faz? Aumenta sucessivamente a licença parental para que os pais fiquem em casa com as crianças. Não resolve problema nenhum, porque as pessoas também não é pelo facto de que estão condenadas a nunca mais poder trabalhar, porque ainda há pessoas que gostam de trabalhar e que precisam de trabalhar, apesar de tudo. E isto cria um problema nas empresas, que vêm os empregados a aparecer durante um ano portanto, de licença parental, e não resolve o problema às famílias, porque também nem um pai nem uma mãe aguenta estar de manhã à noite com uma criança a tomar conta dela em full time. Em vez de fazerem as suas profissões normais, tendo que as abandonar. Qual é a única solução? É ver creche. Eu não percebo como é que um país tem este problema demográfico gravíssimo, não aposta tudo em creche em vez de apostar em lares de terceira idade. Aliás, no meu texto eu dou a explicação, porque os reformados dão votos e as crianças não dão. Agora, temos que inverter esta lógica. Uma das coisas que eu acho que temos que inverter é deixar de privilegiar os mais velhos e os reformados e passar a privilegiar os mais novos, que são o futuro do país. E contra mim falo. O melhor seria mesmo equilibrar e privilegiar ambos, não é? Digo eu. Sim, o melhor seria conseguir, sim, mas aí está, Paulo, aí é tal coisa que eu digo. Governar é fazer escolhas. E para mudar de políticas é preciso mudar de lógica. Por exemplo, eu acho que se deve apostar no interior, em vez de apostar mais nas cidades, deve-se apostar nas crianças e nos mais jovens, em vez de apostar nos mais velhos,
deve-se apostar em incentivar os trabalhadores privados e não os públicos, etc. Enfim, a importância e a urgência de mudar o país em destaque esta semana no período da ordem do dia do podcast, que entra agora no improviso. Marcelo Rebelo de Sousa fez esta semana o último discurso enquanto chefe de Estado no 10 de junho, descreveu os portugueses como uma mistura de povos e defendeu que ninguém se pode dizer mais puro ou mais português. Antes, já a comissária das comemorações, Lídia Jorge, tinha sublinhado que ninguém tem sangue puro e criticou a fúria revisionista que assalta os dias de hoje. São discursos que deixam alertas importantes nos dias que correm, Miguel? São, e nós podemos dizer que são dos grandes discursos, mas ao dizer isto já estamos a confessar uma fraqueza. É que aquilo que Lídia Jorge e Marcelo Rebelo de Sousa disseram é óbvio por si, são factos. Portanto, não deveria ser necessário que quer o Presidente, quer a Comissária das Comemorações chamassem a atenção para isso. Aliás, a cerimónia decorria em Lagos, na Praça do Infante, onde está a antiga casa que funcionou como o primeiro mercado de escravos da Europa, mercados trazidos da África. E para termos uma ideia, como a história não é sempre azul e também não é sempre negra, como alguns querem pintar, a primeira leva de escravos que chegou a Lagos foram raptados da África, foi uma expedição particular que partiu para a África após apanhar no mato e trazê-los, foi assim que eles vieram. E entre os dois dos clientes da expedição, um era o Bispo de Lagos e o outro era o próprio Infante Henrique. Portanto, já se vê como a nossa história de facto tem manchas, que não vale a pena esquecer, assim como tem outras partes que eu acho absolutamente brilhantes e gloriosas e que me orgulham de ser português. Mas eu quero ser um português completo, que não só não quer ser puro em termos rássicos, mas também não quer ser puro em termos ideológicos. Eu sei que nós metemos a pata na poça muitas vezes e isso é um facto. É lastimável que hoje em dia seja preciso recordar isso às pessoas, em particular no Algarve, onde está a grande votação do Chega, ao mesmo tempo que assistimos aí a cenas de violência idiota, de tipos a fazerem ação de ação nazi junto ao monumento dos combatentes da guerra, por exemplo, que é uma coisa que é uma vergonha autêntica, e vão para lá com as suas boinas de antigos soldados, com uma aura de glória a fazer a saudação nazi. Eu digo, mas têm orgulho em quê? Em terem combatido uma guerra injusta? E combateram porque não foram voluntários, combateram porque tinham que ir, porque havia serviço militar obrigatório. Portanto, não se venham agora armar em heróis da pátria, heróis do mar e defensores da pureza da raça e da pureza da história. Por isso é que é tão importante, Miguel, nesta altura, ouvir discursos como aqueles que ouvimos no 10 de junho. Exatamente, é importante. Agora, por exemplo, o discurso da Lídia Jorge foi logo objeto de deturpação nas redes sociais e começou a circular uma versão em que ela dizia é tempo de extinguirmos a raça portuguesa ou os portugueses, que é uma coisa completamente idiota. Quer dizer, qualquer pessoa, primeiro, as pessoas não sabem quem é a Lídia Jorge, deviam saber. Inclusive deviam saber que, para além de uma grande escritora, é uma grande algarvia. E segundo, deviam, sabendo quem é a Lídia Jorge, sabendo, ou mesmo não sabendo, mas sabendo apenas que era a comissária das comemorações do 10 de junho, alguém imagina que ela dissesse uma coisa desta? Não. Mas isto circula porque, infelizmente, as redes sociais de que se alimentam os movimentos de extrema-direita e que os alimentam, dependem da ignorância buçal dos seus destinatários. E é disso que se trata. E assim falámos do que é a Hora da Verdade. Roubei o título ao artigo do Miguel Sousa Tavares nas páginas no Expresso. Em análise, a reforma do Estado e também, como acabámos de ouvir, os discursos do 10 de junho. A sonorização deste episódio do podcast foi assegurada pela Ana Salomé Rita e a edição pelo João Martins. Na próxima semana, já sabe, regressa a análise da atualidade.